Olá, tudo bom? Meu nome é Melanie e hoje nós vamos falar sobre os efeitos negativos causados pelo isolamento social, advindos do novo coronavírus. O impacto do coronavírus vem sendo absolutamente desastroso em todos os aspectos. O isolamento social causou desestabilidades financeiras, psicológicas e familiares. A pandemia do novo coronavírus vem impactando enormemente a crise econômica mundial e vem provocando uma crise econômica catastrófica em diversos setores. A Bolsa de Valores brasileira já foi impactada e precificada antes mesmo do vírus chegar ao Brasil, e elas começaram a despencar desde o mês de fevereiro. No Brasil, o impacto do isolamento vem sendo uma preocupação social e de governo, chegando à conclusão que o mercado não pode ficar parado por muito tempo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o desemprego aumentou a um nível em um ano só, do trimestre de fevereiro a abril, de uma forma muito elevada, com recorde de perdas na ocupação, atingindo o número de 12,8 milhões de pessoas desempregadas, em razão do isolamento, do fechamento do comércio e das inúmeras dispensas. O primeiro impacto do vírus foi a necessidade de distanciamento e isolamento social, para fins de evitar o alto nível de contágio entre as pessoas, tendo sido determinado o fechamento do comércio. Bares, restaurantes, academias, salões de beleza, setores de entretenimento e principalmente de turismo e lojas do comércio em geral estão vivendo um caos em razão desse isolamento. Eles foram um dos mais afetados, com perdas de empregos tanto entre os informais quanto entre os trabalhadores com carteira assinada. Com o isolamento social e o fechamento do comércio, muitas empresas chegaram a um cenário financeiro caótico de falta de liquidez, que compromete honrar compromissos, provocando então uma ruptura da economia. Assim, a economia está fadada a sofrer uma forte retração esse ano, com uma taxa de desemprego nunca antes vista, com um índice de 12,6%. Sem dinheiro para se manter, as empresas iniciam o corte de funcionários para enxugar os seus gastos, optando pelos mecanismos legais criados pelo governo para a manutenção dos empregados, suspendendo os contratos de trabalho ou reduzindo a carga horária e o salário proporcionalmente até 70%. Essa realidade tem atingido diretamente as famílias, que passam a ter uma queda brusca na sua renda familiar, havendo então, segundo o economista Eduardo Araújo, abre aspas, um empobrecimento coletivo das pessoas diante da perda salarial, ou porque ficaram desempregadas, ou ainda porque são autônomos e não estão tendo como trabalhar, fecha aspas. Essa diminuição da renda afeta diretamente as empresas, porque as pessoas não têm mais como consumir. Estão cortando gastos e está sendo gerado uma queda de demanda, causando então um ciclo vicioso e desastroso para a economia. Um estudo realizado pela Oxfam Internacional chegou, de acordo com a organização não governamental britânica, divulgado em 9 de junho de 2020, chegou ao entendimento de que a Covid jogou lenha na fogueira, ou seja, de uma crise alimentar que vinha se acirrando nos últimos anos, ocorreu então agora, de acordo com o resultado da Oxfam, até o fim de 2020 chegará ao número absurdo de 12.200 mortes por dia em razão da fome. Os dados emitiram um alerta global e direcionado ao Brasil, que corre o risco de voltar ao mapa da fome, do qual tínhamos saído desde 2014. Apenas para se ter uma ideia, então, o número de mortes de pessoas por dia em razão do corona chegou a 10.000 pessoas. E, de acordo com o estudo da Oxfam,
até o final de 2020, vamos chegar a um número de mortes por dia em razão da fome, até mais de 12 mil pessoas. Então, é visível que os efeitos do isolamento social e fechamento do comércio serão mais desastrosos do que o próprio vírus. Dessa forma, os efeitos do isolamento vêm causando grandes consequências psicológicas às pessoas, aumentando o impacto psicológico e social e agravando a intensidade e gravidade dos níveis de estresse, ansiedade e o número de casos de depressão e ansiedade. As pessoas não estão acostumadas a ficarem dentro de casa, sobretudo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós estávamos acostumados a um ritmo frenético do mundo globalizado. No início até parece agradável, mas com o tempo as pessoas começam a ficar entediadas, irritadas e impacientes, causando sérios conflitos familiares. Como a gente abordou no artigo anterior, inclusive violências domésticas, sobretudo em mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Vários pacientes diagnosticados com Covid ou com a suspeita de infecção podem vivenciar emoções intensas e reações comportamentais, além de culpa, medo, melancolia, raiva, solidão, ansiedade, insônia, confusão e até torpor. Agravantes: estes estados podem evoluir para transtornos de ataques de pânico, sintomas psicóticos, depressão e até suicídio. Outro aspecto muito importante que ainda não está sendo comentado e que merece ser observado é o possível luto tardio das inúmeras pessoas que estão perdendo os entes queridos do seu convívio pessoal e nem sequer puderam se despedir adequadamente. A pandemia impôs uma ruptura forçada dos costumes de despedida de um ente querido quando chega ao fim de sua vida. Se a pessoa morre acometida pelo novo coronavírus, o processo tem sido extremamente doloroso, visto que o risco de contaminação é tão grande que os caixões precisam ser lacrados. Não tem uma despedida, um consolo, um abraço que conforte, um momento que acolhe. A sensação de impotência é devastadora. Dessa forma, o momento é desafiador e é possível afirmar que estamos vivendo um luto coletivo, onde o sentimento de medo e incerteza atinge todos nós, seres humanos, independente da idade, sexo, nível social, econômico e religião. Estamos unidos em prol de um propósito maior e de que essa pandemia acabe o mais rapidamente possível. Todavia, é sabido que não há possibilidade de retornarmos à vida anterior. Daqui para frente é um novo hoje, é um novo momento. A vida se dará de uma nova forma. Mas eu tenho certeza de que depois dessa tempestade, o sol vai voltar a brilhar. Acredite. Até a próxima.